Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. Hoje vamos falar sobre um tema cada vez mais presente na vida das famílias, dos educadores, das organizações sociais, que é a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A internet e as novas tecnologias trouxeram inúmeras oportunidades de aprendizado, comunicação e desenvolvimento, mas também apresentam desafios importantes relacionados à segurança, privacidade, exposição e garantia de direitos. Para nos ajudar a compreender melhor esse cenário, vamos conversar com a Vanessa Poli, que é educadora especialista em cultura digital. Nós vamos conhecer mais sobre o ECA Digital, entender o que a legislação prevê para a proteção de crianças e adolescentes na internet e também refletir sobre os impactos dessas mudanças na realidade de instituições como o Instituto Meninos de São Judas Tadeu, que atualmente atende mais de 2.000 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Nossa Vozcast. Olá, Renata. Prazer estar aqui com vocês. Gostaria de começar o nosso papo agradecendo, o convite. O tema é extremamente importante, relevante, atual. E é sempre bom poder falar sobre o ECA Digital. Espero que seja muito positivo esse papo e todos que estejam nos ouvindo curtam bastante. Vanessa, vamos falar sobre o ECA Digital, né? Será que ele vai substituir o atual estatuto? Conta pra gente esse tema que tem ganhado tanta relevância nos últimos meses. Então vamos lá. Para começar, o que é o ECA Digital, né? O ECA Digital é como ficou conhecida a Lei 15.211 de 2025, que cria um marco específico para a proteção das crianças, dos adolescentes, no ambiente digital. Ela não substitui o ECA atual, muito pelo contrário, ela complementa, levando aquele princípio fundamental da proteção integral para dentro das telas, dos aplicativos e das redes sociais. Na prática, a lei reconhece algo que as famílias e educadores já sentem no dia a dia, né? A infância e a adolescência hoje acontecem também no mundo virtual. É onde há a convivência. E onde há convivência, há direitos a serem garantidos e riscos a serem prevenidos. Então, a lei estabelece deveres para as plataformas, como a verificação de idade, mecanismos de segurança por padrão, transparências e canais de denúncia, além de reforçar a responsabilidade compartilhada entre as empresas, as famílias, o Estado e todas as instituições. O tema ganhou força nos últimos meses por uma soma de fatores. Primeiro, o aumento expressivo do tempo de tela entre as crianças cada vez mais novas. Os casos graves de aliciamento e exposição que vieram a público, até por conta do vídeo, do influenciador famoso que fez um vídeo de 50 minutos para expor tudo o que estava acontecendo, e de modo geral a sociedade resolveu olhar para esse tema, e aí a gente começou a cuidar com mais carinho e a lei foi aprovada para proteger as nossas crianças e adolescentes no ambiente virtual. Então, esse ponto colocou a própria aprovação da lei e todos esses assuntos em pauta nas escolas, nas organizações sociais, no poder público e enfim, agora está todo mundo falando sobre o tema. Vanessa, mas quais são os principais direitos digitais garantidos a crianças e adolescentes atualmente? Eu gosto de organizar isso em alguns grandes pilares, O primeiro é o direito à proteção integral também no ambiente digital, ou seja, tudo que protege a criança no mundo físico vale igualmente no mundo virtual. O segundo é o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais, reforçado pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que trata dados de crianças e adolescentes com cuidado especial e exige, em regra, o consentimento dos responsáveis. O terceiro é o direito à informação adequada, à idade, à liberdade de expressão de forma segura. O quarto é o direito à segurança, que inclui a proteção contra conteúdos violentos, sexualização, aliciamento, golpes e exposição indevida. E ainda um direito que considero essencial, o direito ao desenvolvimento saudável, que envolve a proteção contra mecanismos de uso abusivo e contra a exploração comercial e publicitária dirigida ao público infantil. Tudo isso ancorado no princípio do melhor interesse da criança. Quais são os maiores riscos que crianças e adolescentes enfrentam hoje no ambiente digital? Renato, os riscos mais comuns, eu costumo agrupá-los para facilitar a compreensão, sabe? É muito risco, então vamos dividir isso aqui.
Aos riscos de conteúdo quando a criança acessa o material inadequado, violento ou sexualizado. Vou falar para você que eu tenho um filho hoje de 7 anos. Se você me perguntar o que mais me preocupa, eu vou dizer que é isso. Aos riscos de contato, como o aliciamento, o assédio, o chamado grooming, né? Em que os adultos se aproximam das crianças com intenções abusivas. Existe o risco de conduta, que envolve cyberbullying, discurso de ódio e exposição da própria imagem. Há também os riscos de consumo de dados, como golpes, publicidades abusivas, capturas excessivas de informações pessoais e os mecanismos que incentivam o uso compulsivo. A isso se somam questões que afetam diretamente a saúde mental. Comparação social, pressão estética, desinformação, né? A gente falava um tempo atrás muito de fake news, agora para além da fake news, a gente vai falar de desinformação. E o mais recente, os riscos ligados às apostas online e conteúdos gerados por inteligência artificial. O ponto central é que esses riscos quase nunca aparecem isolados. Eles se misturam no nosso cotidiano. E aí a gente chama atenção para a questão dessas apostas, tendo em vistas a Copa do Mundo, né? Qualquer que seja o veículo que você assista à TV, seja pelo YouTube ou pela TV aberta, a gente vê cada vez mais as nossas crianças, os nossos adolescentes expostos às questões de casos de apostas, né? É muito triste, mas elas existem, essas questões, e a gente precisa trabalhar aí para ficar atento, mas esses são os principais riscos que hoje os nossos adolescentes e nossas crianças enfrentam. Vanessa, é fácil de identificar e prevenir situações como o cyberbullying? O cyberbullying é a violência repetida intencional praticada por meios digitais, né? Mensagens, exposição de imagens, comentários humilhantes, criação de perfil falso, exclusão proposital de grupos, né? Aqueles amigos que, hoje a gente vai se juntar aqui, mas ninguém vai falar com a Vanessa, né? Que é diferente do bullying, porque o bullying presencial, ele não tem hora nem lugar para acabar. Ele invade a casa, o quarto, o celular, né? Então, assim, a gente tem essa questão, é desafiadora, né? Identificar e prevenir situações de cyberbullying é a coisa mais desafiadora que a gente tem. Então a gente precisa que os pais responsáveis fiquem muito atentos ao comportamento desse adolescente, às mensagens trocadas. Acho que o ponto principal que o ECA traz, né, é o seu artigo 3º, dizendo, né, aos pais e responsáveis cabe o dever do monitoramento ativo e contínuo. Isso pra gente é a coisa mais importante. Então os pais agora precisam ficar ligados de forma ativa e contínua. No artigo 24, quero chamar a atenção de todos aqui, para os filhos até 16 anos, os pais precisam ter as contas vinculadas ao perfil do menor, né? Então até 16 anos. É um desafio grande, gigantesco, né? Imagina você falar para um adolescente de 16, 15 anos que vai vincular o seu celular à conta dele. Mas essa é a melhor forma que a lei traz. E eu vou dizer para você que é a segunda melhor forma de proteger o seu filho, né? Porque a primeira melhor forma é o diálogo. Sempre o diálogo vai funcionar muito melhor nessas questões de identificar e prevenir a situação de cyberbullying. Essas situações são, assim, perigosas. Pode ser um perfil falso te perturbando, pode ser uma foto enviada, uma edição de imagem com inteligência artificial. Essa violência repetida, intencional, praticada, né, pelos meios digitais, como eu disse, pesam na mente do jovem, da criança e do adolescente, né? Então, para identificar, é importante observar os sinais como as mudanças bruscas de humor após usar o celular, o isolamento, a queda no rendimento escolar, a recusa em ir à escola, né, a ansiedade ao receber notificações, ou o abandono repentino das redes sociais, de repente larga tudo. Ou é uma ansiedade para receber, ou de repente larga tudo. A criança nem sempre verbaliza, então o olhar atento das famílias e dos educadores, das pessoas, né, que cercam essa criança, esse adolescente, é sempre decisivo para conseguir identificar esse ponto. A prevenção passa por 3 fontes. Um diálogo aberto, que a criança saiba que pode pedir ajuda sem ser punida ou julgada, esse é o primeiro ponto. A educação para a empatia e a cidadania digital, trabalhar de forma contínua, orientação prática, ensinando o que não é revidar, é para guardar prova com prints, é para denunciar nas plataformas quando necessário, né? Os canais de prevenção, né? Vale lembrar aqui, né, que o bullying e o cyberbullying são tratados pela lei, certo? Então a gente precisa, né? E por último, buscar sempre as questões jurídicas, judiciais, ou ir para a polícia, né? Para buscar o melhor caminho para solucionar os problemas, né? Essas condutas mais graves que podem ter implicações legais.
E como equilibrar o acesso à tecnologia com a proteção integral prevista pelo ECA? Esse é o coração da questão. O equilíbrio não está em proibir nem liberar tudo, mas em mediar. A tecnologia é uma ferramenta poderosa de aprendizado, criatividade e participação social. Privar a criança disso também é uma forma de exclusão. Então, precisa mediar. A gente não consegue voltar para o tempo das cavernas e deixar todo mundo fora disso, né? Mas precisa mediar, adequar a faixa etária do programa que ela precisa, o que ela pode ver, né? O caminho que eu chamo de mediação ativa aqui, né? A presença em vez da vigilância. A lei pede para que a gente vigie, né? Vincule as contas à conta do menor. Eu digo para você, seja presente. Para além da vigilância, seja presente, crie o diálogo, né? A proteção integral nesse contexto não é cercar a criança, e sim prepará-la. Ela vai usar a tecnologia na vida dela. Então a gente precisa prepará-la. É claro que a melhor forma de preparar é liberando aos poucos, de acordo com a idade que cabe a ela, né? Muito recentemente, a gente teve no Brasil as adequações das faixas etárias para as famílias, para as plataformas. Então, o YouTube passou a ser 16 anos, o Discord passou a ser 18, o WhatsApp 14. Então, assim, vamos respeitar a faixa etária. Se tem essa questão da idade, é porque a gente já entendeu que os problemas podem acontecer e precisam da nossa atenção, né? Então, a ideia é formar alguém capaz de navegar com autonomia, mas principalmente com consciência. Então, né, quando a gente fala em equilibrar aí o acesso à tecnologia, é ter a tecnologia como consciência, usar a tecnologia com intencionalidade pedagógica, afeto, né? O que protege muito mais do que o simples controle. No caso das organizações sociais, como o Instituto, que atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, quais cuidados devem ser priorizados? Vamos lá, né? Sempre quando a gente fala de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, a gente precisa de um ponto de atenção muito grande. O primeiro cuidado é institucional, né? Ter políticas claras de proteção de dados, de uso de imagem, com fluxos bem definidos e pessoas responsáveis por isso. Não pode depender da boa vontade de um ou outro colaborador. O segundo cuidado é a formação continuada das equipes. Educadores, comunicação, voluntários, todos precisam, né, estar formados, entenderem, né, da atualização da legislação, para que todos compreendam os limites éticos e legais ao lidar com crianças e adolescentes no ambiente digital. O terceiro ponto é a escuta e o protagonismo dos próprios atendidos, garantindo que eles compreendam e, quando possível, opinem como as imagens e histórias são usadas, né? Porque é muito delicado. E, por fim, a atenção redobrada à segurança da informação, controle de quem acessa os dados, cuidado com os dispositivos compartilhados e protocolos para situação de riscos. Proteger 2.000 crianças exige estrutura e não improviso. Então a gente precisa sempre falar de protocolos, processos e falar muito sobre segurança da informação, tá? Esses são pontos importantíssimos para esse tipo de organização social, ok? Então, veja aí se os protocolos de vocês estão todos adequados, chame o jurídico, revise de acordo com a nova legislação, adeque o que for necessário, porque aqui a gente não pode falar em amadorismo, a gente precisa falar muito e com muita responsabilidade sobre segurança da informação. A vulnerabilidade social, Vanessa, ela pode aumentar os riscos de exposição a golpes, aliciamento e até exploração digital? Poxa, Renata, esse tema é importantíssimo, né? Sim, a vulnerabilidade social pode aumentar o risco e a exposição a golpe, sem dúvida, e isso precisa ser dito com clareza, né? A vulnerabilidade social, ela amplia a exposição por vários motivos. Muitas vezes, há menos mediação adulta disponível, né? Porque as famílias estão sobrecarregadas com a própria sobrevivência. O acesso à internet frequentemente se dá por dispositivos acompanhados, dispositivos compartilhados de forma desacompanhada, né? Redes públicas e menos camadas de proteção. Então, além disso, os contextos de carência afetiva ou material tornam a criança e adolescentes mais suscetíveis a quem se aproxima oferecendo atenção, presentes ou promessas, que é justamente a porta de entrada do aliciamento e da exploração. Por isso, o trabalho de organizações sociais é tão estratégico,
Muitas vezes é ali que essas crianças encontram o letramento digital, o vínculo de confiança e a orientação que não tem em outros espaços. A instituição se torna uma rede de proteção que vai muito além do acesso à tecnologia. Então a gente precisa ficar muito ligado com as interações que as nossas crianças estão tendo dentro desses ambientes, né? E para isso a gente volta no papo anterior para falar que as nossas equipes precisam estar sempre muito bem treinadas, atentas, né? Ser ouvintes, serem atentas ao tipo de interação que está acontecendo dentro desses ambientes. Agora, o compartilhamento de imagens e vídeos de crianças e adolescentes exige quais cuidados legais por parte das instituições? Renata, o compartilhamento de imagens e vídeos é o que mais exige cuidado dentro das instituições, principalmente, né, no contexto que a gente está conversando aqui, né? Exige sim e exige vários, né? O ponto de partida para entender que a imagem é um dado pessoal e é um direito da personalidade. A gente precisa tomar cuidado que tem bastante gente falando muita besteira na internet por conta do ECA digital e que agora não se pode mais gravar, não se pode mais tirar foto, não pode mais, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de ver a internet por esses dias, está todo mundo assim, alvoroçado, não pode mais postar foto, não pode mais fazer nada na internet com a imagem da criança. Veja bem, não é bem assim. Vamos por partes, né? O uso da imagem, ela depende de autorização dos responsáveis legais por meio de um termo específico. E sempre que possível, do consentimento da própria criança e do próprio adolescente, né? Esse termo precisa ser claro quanto à sua finalidade. Aos canais de divulgação, então ele tem que ter a finalidade, quais canais de divulgação ele vai e o tempo de uso. Então a LGPD, como eu já falei aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados, reforça que os dados de crianças e adolescentes recebem tratamento especial e devem atender ao seu melhor interesse. Quando a gente fala do seu melhor interesse, é a proteção integral, né? O ECA tem como melhor interesse a proteção integral da criança e do adolescente. Então a gente não pode postar foto vexatória, a gente não pode postar foto que mostre, né, criança, expõe a criança de forma que não seja agradável para o melhor interesse dela. E aí a gente precisa também estar atento que o cuidado não termina só com o documento assinado. Não, eu tenho autorização da imagem aqui, eu vou fazer o que eu quiser. Claro que não, né? A instituição deve avaliar caso a caso aquela divulgação que expõe a criança, se expõe a algum risco, evitar contextos que constranjam, né, que deixam a criança constrangida, ou que identifique-a de forma sensível e sempre manter o controle sobre onde e por quanto tempo o material vai circular. A autorização não é um cheque em branco. Então vamos tomar muito cuidado com essas questões, tá, Renata? É sempre bom compartilhar essa informação, porque tem gerado muita desinformação para quem acompanha as redes sociais. Está todo mundo muito perdido. Todo mundo me pergunta, nunca mais eu trabalho numa escola, né? Eu sou consultora de escolas e sou professora de cultura digital. Então, eu não posso postar nunca mais, eu não vou postar nunca mais. Não, você pode continuar postando. Mas veja, vamos rever a documentação. Então, assim, o jurídico, de um modo geral, vai precisar trabalhar muito revendo os termos específicos e os prazos desse direito de imagem, né? O que a gente não quer mais é que dentro das nossas instituições, seja ela qual for, não tem aquele contrato de imagem padrão, né? Aquela autorização padrão de imagem. Eu vou usar a sua foto aqui, eu uso ela do jeito que eu quiser. Não, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, principalmente agora com a questão do ECA digital, ok? Então, seguimos sempre procurando entender o melhor interesse da criança, né? Vanessa, muitas organizações utilizam fotos, vídeos dos alunos, dos atendidos em campanhas, né? Materiais institucionais, redes sociais, captação de recursos. Quais são os limites éticos e legais dessa prática? Essa questão da imagem, ela rende bastante assunto, né? Então vamos lá, quais são os limites éticos e legais dessa prática? O limite legal é a autorização válida e a finalidade compatível com o que foi consentido, acordado, com o que eu aceitei, né? Então, assim,
Eu aceitei fazer parte dessa campanha, desse material institucional, mas ele é para o período de 2026, ele é para o período de 2027. O que eu já acordei, o que você colocou para mim no papel que eu concordei, né? Isso é um ponto. Já o limite ético, ele vai além, assim, não tem fim, né? É não transformar a vulnerabilidade da criança em apelo, principalmente, né, para o nosso nicho aqui. É aquela imagem que explora a dor, a pobreza, a fragilidade para sensibilizar doadores e cruza uma linha delicada, né? O princípio que recomendo é o da dignidade acima do impacto. Eu sempre recomendo isso. É preferível que você tenha sempre, né, em mente a dignidade da criança do que o impacto que você quer causar. É perfeitamente possível mostrar resultados, transformações e esperança sem expor o sofrimento ou a identidade da criança de forma invasiva. Então, na prática, isso significa preferir imagens que valorizem o protagonismo e a alegria, evitar legendas que rotulem ou estigmatizem e sempre se perguntar: eu publicaria essa imagem se fosse meu filho? Se a resposta gerar um desconforto, é sinal que o limite ético foi tocado. Então, vamos pensar sempre, né, para a equipe de comunicação, equipe de gestão, vamos ter a empatia. Eu falo muito com os meus alunos sobre empatia. Se coloque no lugar do outro. E se fosse comigo, né? Aí assim a gente responde melhor essa pergunta. Joia? Tem o termo de autorização de uso de imagem assinado pelos responsáveis e eu quero saber se ele é suficiente para qualquer tipo de divulgação ou existem situações em que a instituição deve ter cautela adicional. Bom, o termo é necessário, mas não é suficiente para tudo. Ele autoriza o uso dentro daquilo que foi especificado, exatamente como a gente estava conversando. O que é que está especificado no papel que vai me fazer aceitar ou não? Então, ele tem que ter a finalidade, quais os canais e o prazo que isso vai ficar circulando. Se a instituição quer usar a imagem de uma forma não prevista no tempo, precisa de uma nova autorização. Ou, na primeira, já deixar o prazo estabelecido, né, para sempre, né? E há situações em que pedem cautela redobrada, mesmo com o termo assinado. Por exemplo, contextos que revelem as condições de saúde, situações jurídicas, histórico familiar sensível ou qualquer informação que possa expor a criança a discriminação ou risco. Também é prudente reavaliar autorizações antigas, porque uma imagem que circula hoje pode permanecer na internet por anos. Eu falo isso para meus alunos sempre, sabe, Renata? Uma vez que a foto vai para a internet, ela não sai nunca mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de internet. Como assim nunca mais, Vanessa? A gente pode entrar em contato com as plataformas, Facebook, YouTube e retirar. Mas a gente nunca vai retirar do print de tela que alguém fez e guardou no celular. E essa foto pode voltar para o resto da vida. Então, tem que tomar muito cuidado, né? O termo protege a instituição juridicamente, mas a responsabilidade ética de avaliar cada divulgação continua sendo dela, né? Continua sendo da instituição. Então, vamos pensar com carinho, tomar muito cuidado, né? Para que a gente faça da melhor forma possível. Vanessa, há alguma orientação específica sobre a exposição do nome completo, rotina, localização ou histórias pessoais das crianças em materiais de comunicação? Ah, sempre tem, né? Tem, com certeza. Então, assim, como regra geral, eu recomendo o princípio da minimização. Divulgar o mínimo necessário de informação pessoal. Nome completo, idade exata, escola, bairro, rotina e a localização são dados que, combinados, podem permitir que alguém mal intencionado identifique e encontre aquela criança. É muito risco, né? A gente precisa tomar cuidado. Por isso, o ideal é usar apenas o primeiro nome, ou até um nome fictício, quando a história for sensível. Evitar indicar trajetos, horários e endereços e ter um cuidado especial com histórias pessoais que envolvam sofrimento, violência ou situação familiar, né? A gente pode, né? Eu particularmente digo que não é de forma alguma bacana, né, ou correto que a gente tenha essa rotina postada, essa localização, né? Com relação às histórias pessoais das crianças, eu entendo que faz sentido. Agora, rotina e localização, eu acho que a gente pode deixar para um passo 2, né? As histórias podem e devem ser contadas, porque elas humanizam o trabalho, mas sempre de forma a preservar a dignidade e a segurança da criança, né? Quando a narrativa é forte, mas o que eu acredito, né? Que quando a narrativa é forte, a identificação ela é desnecessária, né? Vamos separar as duas coisas. Vamos contar uma história aí que proteja a identidade da criança. Eu acredito que esse seja o melhor caminho a seguir.
com relação a toda essa riqueza de dados que a gente vai fazer com relação à criança. Olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje com a educadora, a Vanessa Poli, ela que é especialista em cultura digital. Ô Vanessa, como que as instituições podem conciliar a necessidade de mostrar seus projetos e resultados para a sociedade sem expor excessivamente os atendidos, os alunos? Bom, eu acredito que há várias estratégias criativas e eficazes. Uma delas é deslocar o foco da imagem da criança para o resultado do trabalho. Então, mostrar atividades, produções, mãos, ambientes, detalhes, sem necessariamente expor os rostos que são identificáveis, né? Outro ponto é trabalhar com dados, depoimentos de famílias e educadores, ilustrações e recursos visuais que comuniquem o impacto sem expor o atendido. Quando a imagem da criança é usada, pode-se recorrer ao enquadramento que preserve a identidade dela, né? Alguma coisa que não deixe tão evidente quem ela é. E talvez o mais importante, investir em narrativas de transformação e protagonismo, né? Em vez de narrativas de carência. A sociedade se conecta com esperança, eu acredito, né? E a dignidade, tanto quanto a sensibilização. Mostrar o resultado com respeito é totalmente possível e fortalece a credibilidade da instituição. Quais competências digitais são fundamentais para formar crianças e adolescentes mais conscientes e seguros na internet? Bom, falar sobre competências digitais, bacana, né? Assim, eu destacaria, são muitas, né? Mas eu destacaria algumas aqui. A primeira é o pensamento crítico, né? Saber questionar o que você vê, identificar desinformação e reconhecer a manipulação. Penso que esses sejam os pontos mais importantes, né? A segunda é o letramento informacional e midiático, né? Entender como funcionam os algoritmos, a publicidade, os conteúdos patrocinados, entender que você é ou você tende a ser manipulado pelo algoritmo. Então você precisa aprender a fazer boas escolhas, direcionar o que ele vai te entregar de conteúdo ou não, né? É um desafio muito grande, principalmente para as nossas crianças, que a dopamina ficaria o tempo todo na cabeça, né? Mas a gente precisa ensiná-los a identificar. A terceira é a segurança digital, cuidar de senhas, das privacidades, dos dados pessoais, né? Reconhecer um golpe, não passar em hipótese alguma login e senha para alguém que você está conversando na internet. Quando a gente fala de criança pequena, a gente tem as questões dos jogos, né? Tá jogando, tá achando uma fase difícil passar e aí o amigo da internet pede lá, me passa o login e senha que eu passo a fase para você. E aí compartilha o login, compartilha a senha, fica muito complicado, né? Falar um pouquinho da cidadania digital, né, e da empatia, compreender que do outro lado da tela há pessoas e que cada ação tem consequências, né? E acho que a quinta e cada vez mais essencial é o letramento e inteligência artificial, né? Entender o que é, reconhecer conteúdos gerados artificialmente e usar essas ferramentas de forma ética, né? Porque é um desafio muito grande também. Então, mais do que saber operar a tecnologia, nós queremos formar pessoas que pensem sobre ela. A gente precisa ensinar as nossas crianças a pensar criticamente. É um desafio muito grande? Porque a gente mesmo está se formando agora nisso, né? Faz pouco tempo, saíram muitos livros, os dados de que a tecnologia é maravilhosa, mas, né, pode fazer mal. Então, é um desafio, mas a gente chega lá. Acredito e tenho certeza que a gente chega lá. É um trabalho grande, mas a gente chega lá. Vanessa, agora isso é um desafio. Qual a dica e como as famílias e educadores podem trabalhar a cidadania digital no dia a dia? Esse é um ponto importantíssimo. As famílias e os educadores precisam trabalhar, né? Assim, muito mais as famílias. A gente não pode falar em cidadania digital, ela não se ensina numa palestra isolada, né? Eu dou muitas palestras, mas quando eu dou muita palestra, assim, eu planto sementinhas, né? Mas eu acredito que ela se constrói no cotidiano, pelo exemplo e pelo diálogo sempre. Então, as famílias podem começar pelo próprio comportamento, né? Porque o exemplo arrasta, né? Porque as crianças aprendem muito mais pelo que vêem do que pelo que ouvem, com certeza. No dia a dia, vale conversar sobre o que a criança assiste, joga, comentar as notícias juntos, combinar regras de uso de forma dialogada, criar momentos sem tela, tratar erros online como oportunidade de aprendizado, né, não apenas como punição. Acho que esse é um ponto muito importante. E na escola, os educadores podem integrar esses temas às disciplinas, trazendo situações reais, debates e projetos. Aí a gente pode ser, como eu tenho na minha escola, uma matéria que
que eu ensino que é cultura digital, exclusiva para o ensino médio, ou a gente pode trabalhar de formas transversais, né? Português com uma notícia, né, do dia a dia, matemática com algumas tecnologias para falar de algoritmo. Então a gente tem projetos e debates aí que a gente pode implementar dentro da sala de aula. O segredo é a constância. Cidadania digital é cultura, e cultura se cultiva todos os dias em pequenos gestos. É nisso que eu acredito. Um assunto também que não sai de pauta é a inteligência artificial, né, Vanessa? Ela traz novos desafios para a proteção de crianças e adolescentes, né? Traz desafios, viu, Renata? Traz desafios significativos, eu diria. A inteligência artificial, ela potencializa os riscos que já existiam e criam outros novos, tantos outros novos, né? Então, entre eles, os conteúdos falsos, extremamente realistas. Você vê hoje vídeos que, eu vou falar pra você, eu que estudo o tema tenho dificuldade de dizer se é real ou não. As vozes, os rostos, meio desafiador para a gente que estuda o tema. Então, você imagina para uma criança, para um adolescente, para a vozinha que está no WhatsApp, para o tiozão, né? O tio do pavê agora é o tio das fake news. É difícil, viu? Então, a gente tem entre eles os conteúdos extremamente realistas, as chamadas deepfakes, né? Que são trocar o rosto da pessoa, que podem ser usados para constranger ou difamar. Os sistemas de recomendação que aprofundam o uso compulsivo, né? Então, o tempo todo a IA jogando na nossa cara o que a gente deveria comprar, e aí estimula o uso compulsivo. Os chatbots, que podem estabelecer vínculos com crianças sem mediação adequada, e aqui eu falo muito para a faixa etária ali eu costumo dizer 8º, 9º e 1º ano, porque eu sou muito professora, né? Mas assim, 13, 14, 15... tem crianças tendo relacionamento com inteligência artificial, relacionamento com aplicativo de inteligência artificial, isso é muito grave, sem mediação nenhuma, nem adequado, não vou dizer nem mediação adequada, não tem mediação nenhuma, isso é muito preocupante. Então a gente ainda tem esses riscos, imagina, você ter um relacionamento com inteligência artificial, os desdobramentos disso são inúmeros, né? Papo só para um outro podcast, a questão da inteligência artificial, mas... E aí a gente ainda tem os riscos de manipulação de imagem de menores e a dificuldade crescente de distinguir do que é real e do que é gerado artificialmente, o que afeta diretamente a formação da criança, né? Mas assim, o mais importante é não demonizar a tecnologia. De novo, eu vou falar para você, a gente não vai voltar mais para o tempo das cavernas, a gente não vai sair mais desse ambiente. Então, a inteligência artificial também oferece oportunidades enormes para a educação e para a inclusão. O desafio é formar crianças e adultos com letramento em inteligência artificial, capazes de usá-la com consciência e exigir das plataformas responsabilidade e transparência. A lei caminha nessa direção, mas a educação é que sustenta a proteção. Eu acredito muito nisso, tá? Então, letramento, conversa, diálogo, formação, e a gente está só começando, né? Vanessa, pela sua experiência, há sinais que podem indicar que uma criança ou adolescente está sofrendo algum tipo de violência digital? Nossa, Renata, essa pergunta é importante, né? É difícil, desafiador, mas os sinais costumam ser comportamentais antes de serem verbais. Mudanças bruscas de humor, especialmente após usar o celular ou o computador, isolamento, tristeza, irritabilidade ou ansiedade sem motivo aparente. Alteração no sono e no apetite. Também é comum criança evitar falar sobre o que faz online, esconder a tela, né? A gente falou um pouquinho antes também sobre abandonar de repente as redes sociais. Usava muito antes e agora, do nada, e nunca é do nada, ela para de usar, abandona as redes sociais. Apresentar a queda no rendimento escolar e da escola. Em casos de aliciamento, pode haver segredos. Presentes inexplicáveis ou um contato com pessoas desconhecidas, a gente precisa ficar ligado nisso. Nenhum sinal isolado é prova, né? Assim, a gente precisa sempre entender o contexto daquela criança, daquele adolescente, mas o conjunto deles, e principalmente a mudança em relação ao comportamento habitual, que deve acender um alerta. Então, o mais importante é manter o canal de diálogo aberto, para que a criança sinta que se está acontecendo alguma coisa, ela pode contar o que está acontecendo sem medo de ser repreendida. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar com os pais, sabe, Renata, eu costumo dizer assim, seja o primeiro a acolher. Eu tenho um filho de 7 anos e ele está vulnerável tanto quanto ele ainda não faz parte das redes sociais, né, porque é novo, mas ele joga.
e a gente joga videogame, e claro que os chats são fechados, mas todo mundo está vulnerável. Então, você precisa ser o primeiro a acolher e falar, nós vamos resolver juntos, né? Você, quanto pai responsável, tá? Então, para além dos sinais que podem indicar, seja você um sinal de um farol, né? De segurança aí para que essa criança se sinta acolhida na hora de buscar ajuda, porque ela morre de medo, principalmente de você, enquanto pai, enquanto mãe, porque fala, olha, eu vacilei, eu, né, vou te decepcionar, essa decepção pode ser muito grande, então, por favor, pai, acolha, pais, né, pais, mães responsáveis, enfim, sejam o porto seguro dos seus filhos, que nesse momento é o que eles mais precisam, para não acabar fazendo uma besteira com a vida. Tá? Então, é difícil, sim, é desafiador, sim. Você vai olhar e falar assim, mas não foi assim que eu te ensinei. Mas guarda essa frase para uma próxima. Seja só o braço aberto, a mão estendida e o carinho que consola. Renata, esse é o meu recado quando a gente fala, né, dos sinais de tudo, né? Quais boas práticas você recomendaria para organizações do terceiro setor que produzem conteúdo com crianças e adolescentes? Boas práticas. Bom, vamos lá. Eu reuniria algumas boas práticas centrais, assim, pode ser? Então, primeiro, antes de tudo, ter uma política institucional de proteção de dados e uso de imagem escrita. Para além da escrita, porque ela não vai ficar só na gaveta, ela precisa ser conhecida por todos e efetivamente aplicada. Segundo, capacitar continuamente as equipes, incluindo a comunicação e os voluntários. Pelo amor de Deus, todo mundo que trabalha na sua instituição precisa saber de cor e salteado como funciona a regra do jogo, né? Formados aptos para atender, sem titubear no que é regra, no que é lei, no que está acontecendo agora no nosso país, e todo mundo precisa se atualizar, né? Terceiro, né, adotar um princípio de minimização, usar a menor quantidade possível de informação pessoal e preferir narrativas de protagonismos às de carência, né? Então, assim, vamos buscar a parte boa, o protagonismo que faz esse jovem, essa criança ir para frente. Não o quanto ele é carente, todo mundo já sabe, gente. Explorar esse lado, penso que não seja o melhor caminho, tá? Confesso aqui que não conheço tão profundamente o terceiro setor, mas já sou capaz de dizer que não é o melhor caminho explorar as vulnerabilidades, né? Quarto ponto, revisar autorizações e materiais periodicamente. Seu dever, depois de ouvir esse podcast, é certamente revisar as documentações da sua instituição, seja ela qual for, você que está nos ouvindo, né? Então, autorizações e materiais periodicamente. Lembrando que o conteúdo permanece na internet por muito tempo, né? Então, tem que revisar, e bora revisar, que é o que a gente vai fazer no ano de 2026. E por último, o quinto, né, assim, 5 pontos eu separei aqui para vocês. Envolver as próprias crianças e suas famílias, garantindo a escuta e o respeito, sempre quando está todo mundo envolvido, tende a ser melhor, né? Criar um fluxo claro para situações de riscos, né? Quem aciona, como se denuncia, envolver as próprias crianças e famílias é o ponto final, né? Mas, por fim mesmo, a título de instituição, cria um fluxo claro para situações de risco. Quem a gente aciona se der problema? Como a gente denuncia se der problema? A quem se recorre quando se der problema? Isso precisa estar muito claro, né? Então, as boas práticas, o objetivo não é engessar o trabalho. Eu sei que todo mundo fica maluco com a galera do direito, né? Mas o objetivo é que ela dê segurança para que a instituição comunique com confiança e responsabilidade. Porque a gente precisa se comunicar, mas a gente precisa ser muito responsável com as informações que a gente compartilha por aí. Joia, pessoal? Então, eu penso que esses sejam pontos importantes para a gente revisar e para a gente conversar. Vanessa, existe alguma situação recente ou um exemplo prático que você pode ajudar os nossos ouvintes, também os nossos educadores, a entender melhor a importância de todos esses cuidados que a gente já comentou durante a entrevista? Rapaz, Renata do céu. Situações recentes tem um monte. Deixa eu pensar aqui numa que... Vamos lá. Eu gosto de usar exemplos que estão próximos à realidade de todos. Pense numa foto de uma atividade publicada com a melhor das intenções, que mostra o fundo uniforme da escola,
o nome da criança no crachá e a fachada do local. Isoladamente, parece inofensivo, mas alguém mal intencionado consegue, com esses dados combinados, saber quem é a criança, onde ela estuda e por onde ela passa. Outro exemplo atual é o uso de inteligência artificial para manipular imagens de adolescentes a partir de fotos que estavam publicadas, né, e disponíveis nas redes sociais. Casos assim têm aparecido e mostrados, tem aparecido muito e nos mostra, né, como a exposição, mesmo que bem intencionada, pode ter desdobramentos sérios. Essa inteligência artificial deixa a gente maluco. Né? Mas assim, é um exemplo também que cabe é um exemplo bem amplo, né, que cabe a bastante contexto. E assim, a ideia, né, esses exemplos, eles não servem para gerar medo, mas consciência, né? Eles mostram que o cuidado com a imagem e os dados não é exagero, nem burocracia, é proteção concreta, né? E pequenas mudanças de práticas evitam grandes problemas. Então a gente vai precisar ser mais cauteloso, mais atencioso, mais delicado, né? Cuidado com essa informação, com essa foto exposta, procura foto em grupo, de preferência, não pega o rosto da criança, tira, né, essa atividade mais de longe. Mas, enfim, demonstra atividade. Eu acho que não postar também não é o caminho. Eu só tenho que tomar cuidado para o contexto dessa foto, né? Essa criança muito exposta, essa foto muito fácil de ser gerada ou manipulada na inteligência artificial. Eu acho que esse caminho que a gente precisa um pouco de cuidado, né? E cuidar para que a gente seja responsável nas nossas comunicações. Vanessa, muito obrigada pela sua participação. A Vanessa, como eu já disse, é educadora, especialista em cultura digital. Foi uma alegria receber você aqui no nosso Vozcast para uma conversa tão necessária e atual. E agora eu quero abrir espaço para você deixar uma mensagem para os nossos educadores, para famílias, para as organizações sociais do terceiro setor, para as próprias crianças e adolescentes sobre o uso seguro e responsável da tecnologia. Mas já? Quando o papo é bom, né? Passa rápido. Vamos lá, uma mensagem. Olha, para os educadores e para as famílias, eu deixo a mensagem de que proteger não é proibir, é acompanhar, diálogo para todos nós. Diálogo, diálogo, diálogo e acompanhamento, diálogo e monitoramento, diálogo e sempre o diálogo, sempre. Né? Nosso papel não é afastar as crianças da tecnologia, mas caminhar ao lado delas, com presença, diálogo e exemplo. A melhor ferramenta de proteção continua sendo para mim e sempre vai ser o vínculo, né? O olho no olho, a presença, o carinho, né? Para as organizações sociais, eu lembro que cada cuidado com a imagem e os dados de uma criança é um ato de respeito à sua dignidade. Comunicar com responsabilidade não enfraquece o trabalho, fortalece a confiança da sociedade nele. Pensem nisso, tá, pessoal? Pensem nisso com muito carinho. E para as próprias crianças e adolescentes, eu diria, a internet é um espaço de oportunidades, criatividade e conexão. E vocês têm o direito de viver tudo isso com segurança. Confiem nos adultos de referência. Peçam ajuda quando algo parecer errado. E lembre-se que vocês também são protagonistas dessa cultura digital mais segura e gentil. Proteger as crianças e adolescentes no mundo digital é tarefa de todos nós, juntos. Certo? Muito, muito obrigado pelo papo mais uma vez, agradeço, foi maravilhoso, eu adorei, espero que você tenha gostado, espero que todos vocês tenham gostado e seguimos por aí e nos vemos nas redes. Um grande abraço a todos. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.